Fala galera, nesta videoaula iremos repor a nossa aula EAD do sábado do dia 26. Estou postando hoje, afinal hoje é segunda, dia de jogos, não é mesmo, da Seleção Brasileira, e a nossa aula foi suspensa também por decisão da direção devido ao jogo da Seleção Brasileira para que essa aula presencial fosse via EAD. Então deixamos tudo para a segunda, já que nós já sabíamos disso, não é mesmo? Para postar não só a aula de sábado, do dia 26, também a nossa aula de segunda hoje. Então hoje nós teremos duas videoaulas. A que repõe a nossa aula de sábado e a de hoje, segunda-feira, dia 28. Tá? Nesta primeira aula de reposição do sábado, nós vamos falar de soluções tampão. O que são soluções tampão? As soluções tampão sempre vai envolver um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Por isso a importância de nós definirmos o que é um ácido fraco e sua base conjugada e o que é uma base fraca e seu ácido conjugado. Assim como a gente entender o que é um ácido e o que é uma base conjugada, lembrando que essas substâncias estão sempre como produtos e são derivados de ácidos ou bases fracas no equilíbrio químico aqui em questão. Tá? Então as soluções tampão, como o próprio nome diz, tem o efeito de conseguir, até certo ponto, controlar o pH do meio. Então você pode adicionar ácido, ela vai manter o pH. Se você colocar uma base, ela também vai conseguir manter o pH a um determinado limite de concentração adicionada, ou de ácido ou de base. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar de uma solução tampão que é muito cobrada aí nos vestibulares, que envolve um ácido fraco, aqui o ácido etanóico, né, e sua base conjugada, que é o acetato, no nosso exemplo, tá? Mas lembrando que uma solução tampão pode ser formada não só por outros ácidos fracos, tá? Assim como pode ser formada por uma base fraca de reagente que vai entrar em equilíbrio com seu, na verdade, ácido conjugado. Então, uma base fraca e seu ácido conjugado, a gente consegue fazer uma solução tampão. Lembrando que solução é uma mistura homogênea onde a gente não consegue identificar as espécies. Então, tanto o meu ácido fraco quanto a minha base fraca que eu vou fazer a minha solução, ela tem que ser solúvel normalmente no solvente, que é a água, tá? Então o ácido e a base fraca tem que ser solúvel, tá? Ela não vai se ionizar totalmente, né, no caso dos ácidos, e também não vai se dissociar totalmente no caso das bases, mas ela tem que estar ali no meio aquoso, tem que ter uma solubilidade. Essa solução tampão, em termos de concentração, ela não considera apenas a concentração dos reagentes. Também é adicionado, ou no caso dos ácidos, uma concentração de sua base conjugada, e no caso das bases, uma concentração, tá, do seu ácido conjugado. Então vamos ao nosso exemplo, tá? Então aqui eu tenho o ácido etanóico, o ácido acético, né? Ele está em meio aquoso, a água no estado líquido. Ele é um ácido fraco, mas ele libera uma pequena quantidade do íon acetato, tá? Que é a sua base conjugada, e libera H+, tá? Em torno aí de uma concentração que gira em torno de 1,8 vezes 10 a menos 5, que é a constante de acidez, tá? Desse ácido. Vai depender aí da concentração dele, a gente vai ver mais para frente como que faz esse cálculo. Mas a constante de acidez desse ácido é bastante baixa. Eu já comentei com vocês que esse ácido ele é usado em uma solução em torno de 4% na nossa cozinha, né? Então o ácido acético, que é conhecido vulgarmente aí como vinagre, numa solução de 4%, ele pode temperar aí as nossas saladas e outros temperos, tá? Então o ácido etanóico, ele tem a sua base conjugada. A gente consegue ver que é um ácido, por quê? Tá vendo esse H+ aqui, ó? Ele não está mais aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui se tornou o quê? Uma base conjugada. E por que isso aqui é H+? Porque ele doou um ácido, ó. Ele tinha hidrogênio e ele doa para a água, tá? Então o ácido aqui como reagente, ele
se torna uma base conjugada quando perde o seu hidrogênio como produto. E como que é a solução tampão? Eu já vi isso. A solução tampão é quando eu produzo uma solução onde eu tenho as concentrações tanto do ácido quanto de sua base conjugada adicionadas para controlar o pH. Normalmente, tá? Uma solução tampão padrão é produzida por concentrações iguais, tanto do ácido quanto de sua base conjugada. Então, se eu tenho 1 mol de ácido, eu vou ter 1 mol também dentro da solução de acetato, que é a sua base conjugada. Então, vamos abrir agora aquilo que a gente já aprendeu. A constante aqui é uma constante de acidez, porque envolve um ácido, é produto sobre reagente, água não entra porque é líquido, tá vendo? Produto, acetato vezes H+, que é o íon hidrônio, dividido pelo reagente, que é apenas o ácido, aquoso, ele entra na constante, líquido não entra. E agora a gente vai isolar o H+, que é o íon hidrônio aqui. Então a gente isolou o íon hidrônio. Então a constante de acidez, esse aqui passa multiplicando, esse aqui passa dividindo, tá aqui, Então a gente vai tirar isso aí em termos de potencial, né? Tirar o logaritmo de base 10 aí. Então como a gente faz isso? A gente sabe que menos log da concentração de íons H+, ou íons hidrônios, eu obtenho pH, menos log de H+, que isso aqui é a mesma coisa, H+ e íons hidrônio, tá? É a mesma coisa, só que essa é a forma mais correta de demonstrar aí como que esse H+ está ligado na molécula da água. E eu também vou tirar o menos log de Ka, tá? Aqui eu não vou tirar o potencial, eu vou inverter aqui, acetato aqui, que está aqui embaixo, ele vai para cima. O que é o acetato? Uma base. Base tem, que eu vou definir aqui como A, tá? A menos, base, tá vendo? CH3COO menos. Então A é qualquer base. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a nossa base conjugada é o acetato, CH3COO menos. E a letra A representa qualquer base, porque a gente está montando aqui a equação de Henderson-Bach. Agora, olha só, importante, tá? Importante. Esse é um exemplo a partir de um ácido fraco, que nesse exemplo nós estamos usando o ácido etanóico, tá? Existem outros ácidos fracos que a gente consegue fazer soluções tampão, como eu já falei, assim como existem bases fracas que também é possível fazer uma solução tampão. Aqui nós estamos falando de matemática, é totalmente diferente, a gente está definindo aqui para calcular o pH de uma solução tampão. Como que a gente faz isso? Pela equação de Henderson-Hassenbalch, tá? Então a gente vai fazer a equação, mostrar para vocês de onde ela saiu, através de matemática, tá bom? Então olha só, quando eu tenho uma multiplicação, o que eu vou fazer? Log disso mais log disso, tá? E é isso que eu fiz aqui, tá? Eu apenas inverti para ficar positivo, porque não é menos log, tá? A gente inverte aqui. Acetato, ele vai, que é uma base, eu vou denominar ela de A-. O ácido, tá? Eu vou determinar por um ácido genérico, HA, tá vendo? O hidrogênio aqui ligado à base. Quando esse hidrogênio sai, forma o A-, que é uma base conjugada. Qual? Qualquer base conjugada, e HA é qualquer ácido fraco, tá? Como uma solução tampão tem concentrações iguais, quando as soluções tiverem concentrações iguais, isso vai ser igual a isso, que dá 1, e vocês sabem da matemática que log de 1 é 0, não é mesmo? E o que é menos log da concentração de H+? A gente já viu, é pH. O que é menos log da constante, de qualquer constante? É pK. Ou aqui no caso, pKa. Por que pKa? Porque é uma constante de um ácido fraco. Se fosse uma base, pKb, ok? Se fosse da ionização da água, pKw. Mas seria o potencial a partir do menos log de uma constante. Pode ser a constante de ionização da água, pode ser a constante, neste caso, de um ácido, pode ser a constante de equilíbrio de uma base. E quando as concentrações forem iguais, vai dar 1, log de 1 é igual a 0. Então, quando isso
Quando isso, a concentração da base conjugada, for igual à concentração do ácido fraco, vai ser 1. E quando é 1, isso vai a 0. Então, pH vai ser igual a pKa, tá? Então, é super tranquilo. A gente tem aí a calculadora para estar usando, mas a gente vai ver na próxima aula que existe forma muito mais simples, usando apenas os conceitos de logaritmo para resolver questões que envolvam aí a definição de um pH de uma solução ou de um pOH de uma solução. Sempre os exercícios vão pedir para vocês o pH, e às vezes ele vai dar uma solução básica. Então primeiro você vai achar o pOH para depois determinar o pH. Afinal, a gente viu de forma presencial que pH mais pOH é igual a 14. E o que é uma solução tampão? Uma solução tampão é uma solução que tem o poder de controlar o pH. Então, essa solução tampão vai ter um pH específico, não é mesmo? Você vai determinar em que ritmo de pH você quer preparar a sua solução. Vai depender dessas concentrações. Se forem concentrações iguais, você produzir uma solução tampão. Concentrações iguais de quê? De ácido fraco e base conjugada. Você vai ter uma solução tampão onde o pH vai ser igual ao pKa, ou seja, vai ser igual ao menos log da constante ou de acidez dos ácidos fracos, ou de basicidade da base fraca, ou da ionização Kw, tá bom? Mas aqui a gente vai trabalhar sempre apenas com constante de acidez e constante de basicidade. Afinal, a solução tampão ela é produzida ou de um ácido fraco e sua base conjugada, ou de uma base fraca e do seu ácido conjugado.